Eu quero nesse instante meditar com você a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Diante de Jesus, vamos pedir que Ele também nos alimente com a sua palavra. Você que trouxe a Bíblia nessa noite carismática, você que nos acompanha em todo o Brasil, abra a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 29 e seguintes. Lucas 19, 29 e seguintes. Entrada de Jesus em Jerusalém. Nessa noite carismática, o Espírito Santo inspirou a irmã Luísa, o William e eu a pensar nesse senhorio de Jesus, a reconhecer e a acolher Jesus como o Rei da nossa vida. Por isso, logo na abertura nós cantamos: o Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e Rei. E diz assim São Lucas, nesse texto tão profundo: chegando perto de Betifagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide a essa aldeia que está defronte de vós. Entrando nela, achareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-o a mim. Se alguém vos perguntar por que o Senhor está pedindo, vocês responderão assim: o Senhor precisa dele. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhe seus donos: por que fazeis isto? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já se ia aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes, por todas as maravilhas que tinham visto. E dizia: bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Nesse momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Ele respondeu: digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Evangelho do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos que nos acompanham pela rede Século 21, você que veio nessa noite fazer essa profunda experiência do amor e da misericórdia de Jesus, nós estamos diante do nosso Rei, ou melhor dizendo, daquele que quer ser o Rei da nossa vida. Nesse Evangelho de São Lucas, o evangelista da misericórdia, nós temos Jesus entrando em Jerusalém. E o que acontece? Jesus em cima de um jumentinho, a multidão acompanhando Jesus, e quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas começam a jogar os seus mantos no chão, por onde Jesus estava passando, e as pessoas com ramos nas mãos cantavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Rei, 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 Jesus é o nosso Rei. Nós estamos aqui diante do Rei Jesus, e nós temos que pedir a Jesus a graça da conversão, porque não adianta com os lábios a gente ficar gritando isso: Rei, 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 Jesus é o nosso Rei, 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 Jesus é o meu Rei. De nada adianta nós fazermos isso se o nosso coração estiver longe dele, ou se nós estivermos seguindo outros reis, porque nós temos os reis deste mundo, as forças deste mundo, o reino dessa terra. Gritar Rei, Rei, Rei não é tão difícil, mas viver sendo servo desse Rei, como membro desse reino, é muito mais difícil. Em vez de ramos nas mãos simplesmente, em vez de mantos jogados no chão,
Jesus quer que nós lancemos no coração dele o nosso coração. Lançar a nossa vida na vida dele. Lançar nossos sofrimentos, nossa dor, nossas lágrimas, nossas cruzes nas mãos dele. Nos entregando a ele, obedecendo a sua voz, fazendo a sua vontade, não somente com os lábios, mas com o coração. Em vez de ramos e mantos, eu lanço diante de Jesus o meu coração. Estenda suas mãos para Jesus e repete essa oração. Senhor Jesus, hoje eu sou Jerusalém. Hoje eu sou uma cidade santa. Hoje eu sou um templo vivo. E eu agradeço, Jesus, porque nesta noite o Senhor está entrando na minha vida. Eu sou essa Jerusalém, Jesus. Muitas vezes endurecida, presa no pecado, vivendo o reino deste mundo. Mas nesta noite, Jesus, eu me abro, eu me entrego, eu aceito a sua entrada na minha vida. Eu quero, Jesus, que você seja o meu rei, o rei da minha Jerusalém, o rei da minha vida, o rei da minha família, o Senhor de tudo o que eu sou, o Senhor de tudo que eu tenho. Eu não quero mais, Jesus, andar por outros caminhos, caminhos da mentira, caminhos do pecado, caminhos da destruição, mas eu quero seguir o seu caminho, o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho da vitória. Obrigado, Jesus, porque você agora está entrando em mim, e eu creio, Jesus, eu vou sair aqui desta noite carismática, totalmente curado, liberto, renovado. Eu vou ter uma vida nova, Jesus, porque você está entrando em mim. E eu abro as portas, Jesus, do meu coração, e nesse instante, meu Deus, eu lhe dou livre acesso. Vamos cantar um trechinho dessa canção. Coloque a mão no coração assim, e coloque a mão no coração, estende para Jesus. Volta no coração, estende para Jesus. Cantemos. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Mais uma vez, força. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte realizas prodígios. Realiza prodígios. Pois com teu braço forte me ergues do chão. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Mais uma vez, pois com teu braço forte, pois com teu braço forte realizas prodígios. Realiza prodígios. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. me ergues do chão. Jesus nesta noite está entrando em você. Você é uma Jerusalém. E Jesus não quer que você seja uma Jerusalém velha, mas que você seja uma nova Jerusalém, onde Ele habita.
A pessoa que abre as portas do coração e dá livre acesso a Jesus, nunca mais é a mesma pessoa. É uma pessoa completamente diferente. A pessoa que não tem esse Jesus vivo dentro de si, que não é uma Jerusalém que acolhe, mas é uma Jerusalém que rejeita, experimenta a tristeza, a frustração, vive no mais ou menos. Há pouco tempo atrás, eu saí de casa para fazer visitas às famílias. A gente vai anotando no papelzinho, sabe? Para fazer as visitas toda semana. E eu cheguei numa casa de uma senhora que há muito tempo estava longe da comunidade, por problemas de saúde, mas eu fui fazer uma visita. E chegando naquela casa, eu perguntei do esposo para ela. Era de manhã. E o seu esposo, ele já foi para o trabalho? Como ele está? E aquela senhora olhou para mim triste e falou assim: ah, Padre Guinaldo, ele foi trabalhar sim. Ele está mais ou menos. Ah, mais ou menos, está mais ou menos. Eu falei, e o seu filho? Eu fiquei sabendo que ele passou na faculdade, se mudou lá para São Paulo para estudar. Como que está seu filho lá na faculdade em São Paulo? Está tudo bem com ele lá na faculdade em São Paulo? E ela olhou para mim e falou assim: olha, padre, ele foi para lá. Sabe como é, né? Cidade grande, não é fácil não. Ele está mais ou menos. Não está bom, mas não está ruim, né? Está mais ou menos. Aí, gente, eu olhei, eu vi que a família tinha pintado a casa. Trocou o piso, pintou tudo, a casa estava linda. Lá fui eu fazer um elogio, porque a gente tem que elogiar aquilo que está bonito. Eu falei, nossa, parabéns, estou vendo que a senhora reformou a casa, trocou o piso, pintou as paredes, nossa, que lindo, parabéns, que beleza, sua casa está maravilhosa. Ela olhou para mim e falou assim, não ficou muito do meu gosto não. Eu queria outro piso, mas meu marido quis pôr esse aqui. Eu queria pintar de outra cor, ele quis pintar dessa cor aqui. Tudo tem que ser ele, meu palpite não vale. Padre, ficou mais ou menos. Não ficou do jeito que eu queria, ficou mais ou menos. E aí ela olhou para mim e falou assim, e o senhor, como é que está? Que bom que você veio aqui na minha casa, me visitar, rezar para mim, tomar café comigo. Como é que você está? Eu respondi, olha, quando eu saí de casa eu estava bem, super animado, super empolgado. Eu gosto de brincar, tem hora, né? Eu falei, agora eu estou mais ou menos também. Justamente para ver se ela entendia, para ver se caía a ficha, eu respondi isso. Marido estava mais ou menos, o filho mais ou menos, ela mais ou menos, a casa mais ou menos. E você, padre? Estou mais ou menos também. Estava até animado, agora fiquei mais ou menos. E aí, gente, a gente tem que aproveitar para evangelizar. Eu falei assim, eu estou mais ou menos, porque a senhora está mais ou menos. Precisa voltar para a igreja, hein? Ai, padre, é muita coisa na cabeça, essa reforma da casa acabou comigo, eu não estou indo mais na missa, faz tempo que eu não confesso. Aí a gente tem que evangelizar, a gente tem que falar do Rei Jesus. Eu falei, aí está o motivo do seu mais ou menos. Sem o Rei Jesus, longe de Jesus, tudo é mais ou menos e de mal a pior. Volte para a igreja, volte para a comunidade. Vou confessar a senhora agora, volte para a Eucaristia. E a senhora vai fazer essa experiência. Não vai ser mais ou menos, vai ser tudo para a honra e glória, para o louvor de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você está aqui diante do Rei Jesus. Se você abre as portas do coração, dá livre acesso a Jesus, se você é a Jerusalém que acolhe, não a Jerusalém que rejeita Jesus, como a gente vê aqui no Evangelho de São Lucas, se você acolhe, as maravilhas acontecem. Graças, curas, libertações. Você deixa o mais ou menos e passa a ter uma vida de muita felicidade. Você crê nisso? Nesse Senhor que está vivo e ressuscitado conosco? Eu também creio. E quero partilhar com você brevemente um grande milagre que os meus olhos viram,
no mês passado, mês de maio. Um grande milagre através de Jesus vivo na Eucaristia. Lá na paróquia onde eu trabalho, em Casa Branca, aqui no interior de São Paulo, nós estávamos celebrando a primeira comunhão das crianças, dia 17 de maio. Um monte de crianças. Vocês que participam da paróquia e da sua comunidade sabem que a primeira Eucaristia é aquela grande festa. A primeira vez, a pessoa vai receber o pão vivo descido do céu no seu coração, na sua vida. E estavam lá muitas crianças, e de repente eu vejo uma senhora vindo, com uma das menininhas da primeira Eucaristia, as duas chorando. Eu estava já paramentado para iniciar a missa, veio aquela vovó com a netinha chorando, e eu perguntei, o que foi, por que vocês estão chorando? Aconteceu alguma coisa? Alguém disse alguma coisa para vocês? Porque comunidade é assim, né, gente? Não tem perfeição. Às vezes alguém fala uma coisa, aquele movimento, aquele povão, é aquela festa. Alguém magoou vocês? Olha bem, criança, alguém falou alguma coisa que deixou você triste? Aí a avó falou assim, não, Padre Aguinaldo, é que a gente recebeu uma notícia muito triste agora. A minha filha, padre, mãe dessa menina, grávida de 9 meses, passou mal agora à tarde, entrou em trabalho de parto e complicou tudo o parto da minha filha. Ela foi levada, Padre Aguinaldo, para Ribeirão Preto, uma cidade ali da nossa região, Ribeirão Preto, não tão longe daqui. E padre, o bebezinho nasceu, é um menino muito lindo. Mas Padre Aguinaldo, a minha filha está entre a vida e a morte na UTI do hospital. E o bebezinho também, padre, está desenganado pelos médicos. Ele nasceu pequenininho, padre, nasceu muito fraquinho. Os médicos não dão esperança para ele. Padre, é a mãe dessa menina da primeira comunhão. Padre Aguinaldo é o irmãozinho dessa menina. E a gente está desesperado, a gente não sabe nem se fica na missa, se a gente deixa a primeira Eucaristia para outro dia. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Minha filha está lá entre a vida e a morte, meu netinho. Padre, por favor, ajude a gente. Eu abracei aquela vovó, aquela criança e falei, vamos entregar ao Rei Jesus. Vamos confiar a vida da sua filha e desse seu netinho ao Rei Jesus. Nós vamos fazer a primeira comunhão hoje, faltam 5 minutos para começar a missa. Não vão embora não, fiquem aqui na missa. E vamos entregar essa situação ao Rei Jesus, ao Senhor que está vivo na Eucaristia. Aí eu olhei bem nos olhos daquela menininha, daquela criança e falei, olha bem, na hora em que o padre colocar Jesus nos seus lábios, na sua boca, e pela primeira vez você receber Jesus, você vai voltar lá no banco, vai se ajoelhar e vai dizer assim, Jesus, Rei Jesus, obrigado por essa primeira Eucaristia que eu estou recebendo, e eu a ofereço pela minha mãe. Jesus, cure minha mãe. Eu ofereço para o meu irmãozinho, cure o meu irmãozinho, salve o meu irmãozinho. Eu ofereço essa minha primeira comunhão pela salvação da minha mãe e do meu irmãozinho. Eu entrego, eu consagro. Jesus, você é o meu Rei. Falei assim para aquela menina, ensinei para ela, falei como ela devia fazer, e assim aconteceu. Gente, nós cremos num Deus vivo, que está conosco, que caminha conosco. Isso foi no domingo à noite. Na quarta-feira, aquela mãe já saiu da UTI e foi para o quarto. Não corria mais risco de morte. Estava tranquila, só se recuperando daquele parto, mas já saiu da UTI. E a notícia maior ainda, aquele bebê havia saído da situação crítica. Não corria mais risco de morte. Apesar de ser pequenininho, fraquinho, as perninhas pequenininhas, os bracinhos fininhos, ele ficaria mais um tempo ainda na UTI neonatal, mas não corria mais risco de morte. Jesus havia tocado naquela mãe, Jesus havia tocado naquela criança, pela primeira comunhão da filhinha e irmãzinha do bebê. É o Rei Jesus.
que merece uma linda salva de palmas, por esse milagre, por essa graça, por essa bênção tão maravilhosa. E você que está aqui, também é chamado a fazer essa experiência. Se nessa noite você disser: Jesus, eu creio, Jesus, eu sou a Jerusalém que acolhe, Jesus, eu quero ter uma vida diferente, quero seguir agora o Senhor, caminho, verdade e vida, toque em mim, eu abro as portas do meu coração, lhe dou livre acesso, Senhor, eu creio firmemente, você vai ter a sua vida completamente transformada pelo amor de Jesus. E é isso que o Padre vai fazer agora. O Padre vai caminhar com Jesus aqui, nesse auditório, vai levar Jesus até você na sua casa, vai abrindo as portas do coração, vai dando livre acesso ao Senhor, vai entregando: Jesus, eu me consagro, eu me entrego a minha vida, entrego a minha família, entrego tudo o que eu sou, entrego tudo o que eu tenho, toque em mim, eu me entrego, meu Rei Jesus, meu Rei Jesus. E você vai fazer a experiência da vitória na sua vida. Irmãos, fiquemos em pé, vamos cantar ao Senhor Jesus, que vai agora tocar profundamente cada um de nós.